Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema o medo do futuro. O medo do futuro, ele está atrelado ao medo do desconhecido. Nós temos medo de caminhar sob o desconhecido. Nós fomos educados, ensinados a querer ter tudo sob controle. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com imprevistos, né? De lidar com situações que não estávamos esperando. E essa dificuldade ela vem justamente dessa nossa necessidade de controle, que é uma necessidade do ego, de querer, como o ego se baseia no medo, na escassez, né? Ele se baseia na falta, então ele está sempre procurando sentir-se confortável. E a forma que ele tem de se sentir confortável é justamente pelo controle. Ele sabendo que tudo está nas suas mãos, tudo está sob o seu controle, ele fica tranquilo, porque ele sabe que não vai ser pego de surpresa. Mas se, como a gente conversa aqui, se o universo está em constante evolução, em constante crescimento, se existe o livre-arbítrio de cada pessoa interferindo entre si, né, o que um quer, o que o outro quer, e precisa harmonizar isso tudo, então, inevitavelmente, os imprevistos, as situações não visualizadas, elas acontecerão justamente por conta desse movimento que existe. A questão é que quando aparece o imprevisto, quando aparece, né, uma situação que a gente não esperava, quem trará a solução, quem resolverá esse problema, não é, a nossa mente, né? Não é o nosso ego, não é, essa nossa mente que busca a necessidade, que busca o controle. Não é ela que trará a solução, justamente porque é justamente ela que já se desespera, que é justamente ela que tem o medo do futuro. Então, quando acontece uma situação desafiadora, quem nos trará a solução é justamente a intuição, é a nossa consciência superior, o nosso eu superior, é ele que trará a nossa, ele que trará as soluções, porque ele tem a visão do todo. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe quais são as variáveis, né, que estão em andamento e como equilibrar isso tudo. Por isso que quando, como a gente já conversou outras vezes, nós devemos estar sempre atentos aos nossos sentimentos, principalmente aos sentimentos negativos. Quando temos algum sentimento negativo, a gente precisa questioná-lo, precisa investigar por que, que nós temos aquele sentimento. Muito é aquela coisa que a pessoa acorda de manhã e já acordou para baixo, já acordou se sentindo mal, quando teoricamente não teria nenhum motivo para aquilo. O dia nem começou ainda, né? Mas já acordou, como se fala, acordou com o pé esquerdo. Isso acontece porque é preciso
Isso vem para que se analise o porquê desse sentimento negativo. E muitas vezes ele vai estar atrelado a essa questão do controle, a algo que não estamos controlando. E se não estamos controlando, o medo do futuro é inevitável. E isso cria um estado de ansiedade muito grande, porque ao não acontecer aquilo que esperávamos, né, a mente, tem a mente racional e a mente intuitiva. A mente racional, ela sempre vê as situações sobre um único prisma, sobre um único caminho. Ou seja, para a mente racional só existe uma solução para os problemas. E quando aquela solução não acontece, aí entra-se no desespero, entra-se na angústia, esse medo de um futuro catastrófico, porque se não aconteceu, é aquela coisa, apostou as fichas em algo e aquilo não aconteceu, então o jogo acabou, o jogo está encerrado e aí vem todo esse sentimento de angústia. Quando na realidade, se nós olhássemos pelo lado da mente intuitiva, nós iríamos ver o todo da situação. E ao verificar a situação com um olhar mais amplo, mais macro, nós acabaríamos percebendo que muitas vezes aquele imprevisto, aquilo que estava fora dos planos e que aconteceu, foi de repente a melhor coisa que poderia ter acontecido e provavelmente aquilo veio para nos colocar de volta ao nosso caminho, colocarmos de volta a uma posição de equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma determinada habilidade, então ela deve expressar aquela habilidade, aquela vocação, deve fazer aquele trabalho, né, que ela tem a habilidade. Mas, muitas vezes, por conta de questões de baixa autoestima, não acreditar em si próprio, né, muitas vezes a pessoa, por conta disso, ela não deixa expressar aquilo que as suas qualidades, né? Ela acaba, porque isso traria para ela uma independência, né? Ela só dependeria dela própria se ela trabalhasse, ou se ela apoiasse ali o seu dia a dia dentro da sua própria capacidade. Como questões de baixa autoestima, questões de falta de autoconfiança, né, levam a pessoa a não desempenhar essa habilidade que ela tem, né? Isso é muito comum. Quantas pessoas que você conhece que tem um dom, tem uma habilidade, mas não exerce, está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, muitas vezes, quando a pessoa foge dessa vocação, foge dessa habilidade, foge desse tipo de coisa e vai, por exemplo, fazer um outro tipo de trabalho, uma outra atividade que muitas vezes tem nada a ver com aquilo que ela gosta de fazer, tanto que a gente vê aí normalmente pessoas chegam numa certa fase da vida, numa certa idade e acaba trocando de profissão, e aí essa profissão que ela trocou, ela depois vai dizer que é aquilo que ela sempre gostaria de ter feito, né? Eu estava vendo até esses dias, uma pessoa que foi fazer engenharia e aí ela acabou que fez a faculdade e tal, começou a exercer a profissão, mas não era aquilo que ela queria. No fim das contas, o que ela queria era trabalhar com moda. Você vê a diferença. E aí ela deixou aquela
aquele trabalho da engenharia para trás e começou a trilhar aí o caminho da moda e hoje tem muito sucesso. E aí, muitas vezes, nesses casos onde a pessoa não está seguindo aquele caminho que deveria seguir, quando acontece alguma coisa que para ela parece uma catástrofe, né? A pessoa está fazendo um trabalho e aí a ferramenta de trabalho para de funcionar, né? Vamos dizer que a pessoa trabalha utilizando uma máquina, aí a máquina para de funcionar e aí você vai ter que comprar outra máquina. E aí muitas vezes não tem nem o dinheiro para conseguir comprar essa outra máquina. Então é algo que vai dar uma angústia muito grande para a pessoa, né? Porque e agora? O que eu faço? Aconteceu algo que eu não esperava, né? E aí vem esse medo do futuro, que eu tenho os compromissos que eu assumi, como é que eu vou honrá-los se a máquina aqui quebrou? Quando, na realidade, muitas vezes, a máquina quebrou justamente para levar a pessoa a uma reflexão, a ela avaliar se ela realmente está no caminho que deveria estar. E se muitas vezes a pessoa para, reflete e vê que, sabe aquele, quando a pessoa se propõe a fazer uma atividade e tem sempre algo dando errado? Sempre tem uma coisa que não funciona, que interrompe, que não vai para frente, tem sempre um imprevisto acontecendo. Em alguns casos, quando você vai avaliar essa situação, fica claro que essas dificuldades ocorrem justamente porque a pessoa está seguindo por um caminho que não deveria seguir. Porque a partir do momento que você tem livre-arbítrio, você pode seguir aquele caminho que é o melhor para você, que já está traçado, ou pode escolher o caminho que você quiser, utilizando a sua própria vontade. Você usa o livre-arbítrio para que seja feito o que precisa ser feito, para seguir o caminho que precisa ser seguido, ou você usa o livre-arbítrio para seguir aquilo que você quer. Então, quando chega nesse ponto de se utilizar única e exclusivamente para aquilo que eu quero, sem ter uma visão maior do todo, né? Porque se cada um tem uma habilidade a expressar, isso está interligado com todas as outras pessoas, os outros seres dentro do universo. Está tudo interligado. Você não pode ter um desequilíbrio. Você não pode ter muitas pessoas numa profissão e poucas em outras. É o que acontece hoje, né? Então, esse desequilíbrio, ele precisa ser ajustado. E o ajuste, muitas vezes, vem por conta desses imprevistos, que é uma situação que traz um convite à pessoa a avaliar se ela realmente deveria estar seguindo por aquele caminho. Sabe? Quando a pessoa for fazer uma reflexão, ela percebe que no fundo ela não deveria estar seguindo por ali. E ela não está seguindo o caminho que ela deveria, que é por conta, que é o caminho aí da habilidade que ela tem de expressar a sua habilidade, justamente numa questão de baixa autoestima, né, de falta de autoconfiança, que são questões que a gente trabalha dentro da terapia. Lá na terapia tarológica, a gente avalia todas essas questões justamente para que a pessoa possa transcendê-las, possa superá-las e evitar esse problema de se seguir um caminho que não deveria seguir e ter as dificuldades, né? Ter as angústias, né? Porque
é aquela coisa de você querer. Imagina você pegar um artista, alguém que a intuição, né, flui de uma forma mais forte, e colocar ele para ficar sentado 8 horas por dia em frente ao computador. Não vai dar certo. A energia dele, a habilidade dele, não tem nada a ver com aquilo. Então as dificuldades vão acontecer, né? Não vai ser alguém que vai conseguir se desenvolver naquele trabalho, naquela área, né? Aquela coisa que não sai muito do lugar, sabe? Porque a energia dele, o caminho dele está lá na parte artística. E que muitas vezes ele não segue por uma falta de autoconfiança, de baixa autoestima, né? De acreditar que ele não tem capacidade para tal, né? E justamente isso tira ele do caminho. Então, quando nos defrontarmos com essa questão do medo do futuro, a gente tem um sentimento negativo, que a gente reflita em cima dele e avalie que ele está baseado no medo do futuro, e se a gente aprofundar a análise e ver por que temos esse medo, certamente vamos ver que ele está ligado a um desejo, está ligado a uma questão de eu queria que acontecesse isso e, pelo visto, não vai acontecer. E aí a angústia já se faz presente. A questão é se questionar por que eu quero isso. Será que isso que eu quero realmente é o que deveria acontecer? Ou realmente é o que eu deveria estar fazendo? É essa que você vê que uma questão vai levando a outra, né? Por isso o aprofundamento é importante. Você tem um sentimento negativo, você questiona, vê que é um medo do futuro, você questiona o medo do futuro, vê que é um desejo que, pelo visto, não vai se realizar, e aí você questiona por que você quer que aquilo se realize, por que tem aquele desejo. E aí, se questionar isso, pode-se chegar a essa questão que a gente falou da baixa autoestima, que impede que a pessoa siga aquele caminho que ela deveria estar trilhando para seguir um caminho que ela acha que deveria fazer, justamente por ter essa falta de autoconfiança, de acreditar em si mesmo, de acreditar na sua própria capacidade. Então é muito importante que, ao se questionar esse medo no futuro, ao mesmo tempo nós questionemos os nossos desejos, aquilo que a gente quer. Muitas vezes a frustração vem porque o universo não tem como ser do jeito que a gente quer. O universo não tem como se moldar a nós. Nós é que nos moldamos a ele. Então, sempre que tem algo que a pessoa quer que seja daquele jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser do jeito que eu quero, e aquilo não acontece, a frustração é inevitável, porque como tem essa necessidade do controle, se não for do jeito que eu quero, saiu do meu controle. E se saiu do meu controle, isso não pode. E aí o que eu faço? Se saiu do controle, como é que eu vou resolver a situação? E aí é o que a gente começou falando no início. A situação será resolvida pela intuição, por essa conexão aí com o eu superior, que vai mostrar, justamente nesse caso aí que a gente deu exemplo, vai mostrar que a pessoa não está no caminho que deveria estar.
E é por isso que aparecem dificuldades em cima de dificuldades, não aquelas dificuldades comuns do dia a dia, mas dificuldades que mostram que a pessoa parece que não sai do lugar. A pessoa anda, anda, anda e continua patinando. Quando chega nessa situação, precisa realmente fazer essa análise profunda se aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, realmente é algo que ela deveria estar fazendo, é um caminho que ela deveria estar seguindo, ou na verdade é um outro caminho, como nesse exemplo que eu dei, que a pessoa foi para a engenharia e depois não descobriu, né? Ela simplesmente aceitou. Depois ela aceitou que o caminho dela não era engenharia, o caminho dela era lá a questão da moda. E muitas vezes por uma necessidade de uma autoaceitação do outro, a pessoa segue aquela profissão, aquele caminho em que vai ser aprovado pelos outros. Se ela fosse lá no início pelo caminho da moda, teria talvez uma desaprovação de quem estava ali no entorno dela. Então, para evitar, né, essa nossa necessidade que nós temos da aceitação do outro, aceitação do grupo, a gente acaba fazendo aquilo que será melhor aceito e não aquilo que nós gostaríamos de fazer. E aí, quando nós seguimos esse caminho, que não é o caminho que nós deveríamos seguir, os problemas e as dificuldades são inevitáveis, porque é aquela coisa, você quer colocar o artista em frente ao computador para pensar logicamente, você quer pegar o artista para ser um programador que utiliza muito a parte da lógica. Não tem como isso dar certo, isso aí não encaixa. Então por isso que tem as dificuldades acabam trazendo, né, esse medo do futuro, que as coisas estão saindo do controle, não está acontecendo aquilo que eu esperava, e aí muitas vezes isso pode levar, né, e deveria levar a um questionamento de por que que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Será que o jeito que eu quero é o jeito que as coisas deveriam ser? Será que é dessa forma? Porque se você for analisar, é impossível com que aconteça as coisas do jeito que cada pessoa quer, porque inevitavelmente o que uma quer vai acabar conflitando com o que a outra quer. Agora, se cada um seguisse o caminho que deveria seguir, né, o caminho que já foi projetado para si, aí aquele caminho não interfere com ninguém, aquele caminho não conflita com o interesse de ninguém. E por ali a pessoa consegue fluir, consegue seguir e desempenhar e fazer o trabalho dela de uma forma alegre, recompensadora, que traz significado, traz propósito, e que é por isso que lá na oração do Pai Nosso, o mestre, ao pronunciar a oração, ele colocou lá: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa questão de seja feita a vossa vontade, que é a vontade do Criador, a vontade do todo, de Deus, isso é a última coisa a se colocar. Na verdade, seja feita a minha vontade, não a vontade dele. Né? Se todos colocassem no dia a dia a vontade dele, não haveria guerras, fome, miséria, nada disso. Isso só acontece porque é feita a nossa vontade. Então os conflitos são inevitáveis, porque nesse ponto nós nos fechamos em nós mesmos e só vamos enxergar aquilo
que nós conseguimos enxergar a partir do nosso conhecimento e não contamos com esse conhecimento, com essa visão que a intuição, que essa mente superior nos traz. Então aí a angústia vai ser inevitável. Então é sempre observar se esse medo do futuro não está relacionado sempre porque você pode estar vendo que não vai acontecer aquilo que você queria que acontecesse. E aí o questionamento a ser feito é se realmente o que você quer que aconteça é o que deveria acontecer. E essa mensagem, lá no nosso tarô mitológico, ela é trazida pela carta do 9 de espadas. Aqui Orestes está com as mãos na cabeça, né? E tem 3 figuras apontando 3 espadas para ele, que são as 3 fúrias, né? Onde ele está envolvido em sentimentos de culpa, de medo, de limitações, né? Justamente porque ele nesse momento, ele quer antecipar o futuro, como é que seria o futuro, o que poderia acontecer. E se ele não consegue visualizar esse futuro, já coloca a mão na cabeça como quem diz, estou perdido, não tem solução, tudo acabou, né? Quando na realidade existe a solução. E a solução não é trazida pela mente racional, é trazida por essa mente intuitiva e a conexão com ela acontece justamente quando procuramos vivenciar e procuramos no dia a dia estabelecer que seja feita a vossa vontade. Nesse ponto é que nós conseguimos saber exatamente o que precisa ser feito e como equilibrar e ajustar e solucionar tudo aquilo que está pendente de solução. Sempre quando nós focamos no seja feita a minha vontade, o desastre, a dificuldade é inevitável, tá certo? Então essa é a mensagem para a reflexão de hoje, na nossa série de autoconhecimento. Eu agradeço pela sua companhia, inscreva-se aqui no canal, clique lá no sininho para poder estar sempre atualizado com as novas publicações que eu fizer aí dos próximos vídeos e até o nosso próximo encontro com mais um tema aí da nossa série de autoconhecimento, tá certo? Até lá!